Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Edificante. Hoje nesse vídeo eu vou falar, à luz da Bíblia, 4 coisas que Jesus fez durante o seu ministério que serve como exemplo para nós cristãos no dia de hoje. Queridos, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, durante o seu ministério, ele fez grandes coisas que servem para exemplo para nós. A primeira coisa que eu quero destacar no vídeo é que Jesus ele vivia uma vida de oração. Você vai acompanhar nos textos do capítulo 5 de Lucas e no capítulo 6 de Lucas. Você vai ver aí na tela. No capítulo 5, versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curado das enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Quando nós vamos no capítulo 6 de Lucas, no versículo 13, você vai ver o que a Bíblia diz. 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu a monte a passar a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou-se aos discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome dos apóstolos. Então, quando nós observamos aqui, nós vemos que Jesus ele tinha uma vida de oração no seu ministério. E isso aí é um exemplo para nós cristãos, a importância da oração. Jesus ele era filho de Deus. Se nós for olhar para uma mente radical, por ele ser filho de Deus, ele era o próprio. Qual seria a necessidade dele estar passando em oração? E eu tomo com base para a nossa meditação que nós devemos fazer como Jesus fez. Tinha uma vida de oração. Você pode observar no texto do capítulo 5 que eu li, que porém a sua fama se propagava, porém ele se retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, mediante que o povo parava para ouvi-lo, Jesus também sentia a necessidade que precisava de falar com o Pai. E serve para nós que pregamos a palavra, para nós que estamos dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, que nós também deveríamos ter uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração e esse é um exemplo muito grande para a nossa vida. O próprio Filho de Deus nos deu esse exemplo. E no texto do capítulo 6 de Lucas que eu li, Jesus ele passou a noite toda em oração para fazer uma escolha para os apóstolos. E será que nas escolhas de nossa vida nós temos feito oração a Deus, nós temos buscado a Deus nas escolhas de nossa vida? E olha que o Filho de Deus, ele nos deu esse exemplo, que ele passou a noite toda em oração para fazer a escolha dos discípulos. A segunda característica que eu quero apresentar aqui, que Jesus ele fez durante o seu ministério, Jesus ele tinha autoridade. Você vai ver aí no texto de Mateus, no capítulo de número 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, não como escribas. Então nós vemos aqui que Jesus ele tinha autoridade no seu discurso. Nós podemos observar que nesse contexto aqui, Jesus ele traz o Sermão da Montanha, que no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E nesse Sermão da Montanha, Jesus traz características importantes. E no final desse discurso, você pode observar que a multidão admirou com a autoridade de Jesus mediante o discurso, e não como os escribas e fariseus. O segredo dessa autoridade que Jesus tinha no seu discurso é porque Jesus vivia o que pregava. E serve para nós nos dias de hoje. É necessário nós vivermos o que nós pregamos. Não é fácil a vida de um cristão, mas o pregador bem-sucedido, para ele ter autoridade sobre o sermão, ele tem que viver o que prega. Por que mencionar o nome dos escribas e fariseus? Os escribas e fariseus não viviam o que pregavam. Eles procuravam trazer um traje de religiosidade e colocavam fardos nas costas de outras pessoas
mas eles mesmos não carregavam aqueles fardos. Ou seja, eles não viviam o que pregava. Pregava tal coisa, mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles falavam. E isso era o que os escribas e fariseus faziam. E Jesus, claro, ele sempre censura os escribas e fariseus por esse comportamento. E Jesus foi muito diferente. Jesus, ele viveu o que pregava. Por isso que Jesus, ele foi um exemplo nessa parte. Jesus tinha autoridade, porque quem tem autoridade, ele vive o que prega. E Jesus vivia o que pregava. Você vai ver aí agora a terceira característica de Jesus como exemplo para nós. Está em Mateus, no capítulo de número 4. Jesus, ele resistiu Satanás no deserto. Vamos ver o que o texto diz? Mateus, no capítulo 4. E chegando-se o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui embaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas pedras, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao alto monte e mostrou-lhe o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, prostrados, se me adorares. E Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então nós vemos aqui que Jesus, ele repreendeu Satanás. Jesus, ele resistiu à tentação no deserto. Jesus, ele estava em jejum, até que Satanás, se aproveitando daquele elemento, Jesus, ele falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Logo após você vai ver o diabo levando Jesus para um alto e falando assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus, ele respondeu Satanás com a palavra: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim Satanás fez a mesma coisa, falou: tudo se prostrares e me adorares, eu te darei todo, mostrando os reinos da terra. E Jesus virou para Satanás e falou: está escrito, somente o Senhor servirás e adorarás. Nós podemos observar que Jesus repreendeu Satanás com a palavra. Jesus resistiu à tentação de Satanás, para nos dar o exemplo que nós cristãos devemos resistir a Satanás. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus, ele é um exemplo maravilhoso para nós. A última coisa que eu quero trazer aqui para nós é que Jesus, ele intercedeu pelos seus discípulos. Para você ver, Jesus, ele fez isso tudo na caminhada aqui na terra. Jesus, ele intercedeu pelos seus... Capítulo 17, versículo 15 e 16. Você vai ver aí na tela aí. Não peço que os tire do mundo, mas que livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então nós vemos aqui que Jesus, se você for observar o capítulo 17 de João, você vai ver que Jesus, ele está intercedendo pelos seus discípulos. Então Jesus nos dá um grande exemplo. Será que nós estamos intercedendo pelas outras pessoas? Só para você ver Jesus como um grande exemplo de caráter. Jesus era filho de Deus, mas do mesmo jeito Jesus, ele não deixou de nos dar um grande exemplo no seu ministério. Eu aprendo muito com a história de Jesus, igual eu citei no primeiro ponto. Jesus tinha uma vida de oração. No segundo ponto eu citei que Jesus tinha autoridade para pregar, ou seja, ele vivia o que pregava. No terceiro ponto eu citei também que Jesus, ele repreendeu Satanás, ele resistiu à tentação do diabo. E agora eu estou citando que Jesus, ele intercedeu pelos seus discípulos. E aí, nós como os cristãos, como que nós estamos avaliados em nossa vida?
Será que nós estamos igual a Jesus? Igual eu apresentei aqui nesse vídeo? Será que nós estamos tendo essas 4 características? Ou nós estamos falhando em todas as 4? Não só essas características, mas existem vários valores cristãos. Então é necessário nós observarmos na palavra e procurarmos consertar aquilo que deve ser consertado, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, que você seja edificado e edificado com esse conteúdo.